É sabido que cerca de metade dos deputados, senadores e ministros dos governos da República eram maçons. Vamos ver se eu entendi. Então, havia uma ditadura, a maçonaria fez com que houvesse uma revolução, foi implementada aí uma república, a República Portuguesa, constituída por vários maçons. E esses maçons, a partir daí, começaram a controlar o país, em diversos setores, como educação, saúde, até mesmo a religião, ciência, entre muitos outros. Bem, eu acho que isto é uma manipulação, conspiração. A chamada revolução é bonito, na letra, mas na realidade nós somos controlados por este tipo de sociedades. Há muita gente que não sabe isto. Bem, agora já sabe. É bom que você fique atento ao que vem a seguir. Shalom a todos, o meu nome é Bruno Sefardita, é um prazer estar aqui a falar novamente para vocês. Hoje eu vou falar sobre maçonaria em Portugal. Maçonaria em Portugal é algo que muita gente desconhece, porém a maçonaria em Portugal é algo que está a evoluir cada vez mais e obviamente que isso é algo negativo, porque a maçonaria tem o objetivo dentro da sua essência de juntar todos os poderes, tanto legislativo, judiciário e também executivo, para poder controlar assim o país onde eles estão a exercer as suas filosofias. Portugal é o segundo país com mais maçons em todo o mundo. Portugal está competindo assim com a França, mas está perdendo para a Inglaterra. A Inglaterra é um país que tem muitos, mas muitos maçons, e a Inglaterra está a ser controlada por uma maioria, onde na realidade é uma minoria, porque a maçonaria nunca chega a passar a maioria de uma população, porque se assim fosse eles não teriam poder nenhum, então eles concentram o seu próprio poder numa minoria para controlar uma maioria. Portugal está a ir nesse caminho, porque sendo o segundo país com mais maçons no mundo, conseguem controlar toda e qualquer força política e não só, também consegue controlar as questões financeiras, religiosas e também muitas das vezes as farmacêuticas, porque nós estamos a viver numa época onde a indústria farmacêutica está a todo o gás para tirar o maior lucro possível das pessoas que rejeitam o conhecimento, rejeitam a verdade e, por muito mais que isto possa custar a ouvir, também rejeitam a realidade daquilo que nós estamos a viver, que é profético. Então, este vídeo é um vídeo que já está disponibilizado desde 2018, é um vídeo sobre a maçonaria e eu vou retratar muito bem aquilo que se passa com a maçonaria dentro de Portugal e qual é a sua envolvência. Eu tinha um canal que se chamava Zona 13 com 13 mil inscritos, no entanto foi eliminado pelo YouTube, porque o YouTube tem regras muito restritas onde não dá para falar certas e determinadas coisas contra o sistema. Então basicamente é bom dizer que nós não vivemos numa democracia, nós vivemos numa ditadura, ela está disfarçada, é de democracia. Eu depois criei um segundo canal, que é o canal secundário também com o mesmo nome, já vai nos 2000 inscritos e lá eu repostei todos os vídeos importantes. Mas hoje nós vamos falar sobre a maçonaria. Basicamente eu vou mostrar exatamente aquilo que eu falei em 2018 sobre a maçonaria em Portugal. Há um problema com a comunidade cigana. Há uma questão que queria aqui abordar, porque as pessoas conhecem já André Ventura, vão conhecer os próximos deputados, mas conhecer melhor André Ventura ainda melhor. E então faço uma pergunta direta. Tu és da Opus Dei? Não. Eu não sou. Nunca foste? Nunca fui. O teu mentor é da Opus Dei? Quem é o meu mentor? Eu diria, vou arriscar, o padre Mário Rui. Não sei se é ou não. É um dos meus mentores, mas não sei se é da Opus Dei ou não. Portanto, não me vou comprometer. Pode ser certeza de uma coisa, eu, quando sou de alguma coisa, assumo. Portanto, se eu fosse da Opus Dei, eu não tinha medo nenhum em assumir que sou da Opus Dei. Como não sou da maçonaria, eu não tinha medo nenhum em assumir que sou da Opus Dei. Como não sou da maçonaria eu não tinha medo nenhum em assumir que sou da Opus Dei. Como não sou da maçonaria e como não me revejo neste tipo de organizações, mas não estou a criticá-las. A única organização, só uma organização que eu pertenço de cartão, que é o Benfica. Essa pertenço, sou sócio e pago cotas. Nas outras, eu não sou. Portanto, se me perguntasses, é da Opus Dei, se eu fosse, dizia-te, revejo-me em algumas coisas da Opus Dei. Sim, revejo-me em algumas coisas da Opus Dei, mas não pertenço à Opus Dei. Sim, eu já vinha de antes, os senhores fazem parte de uma elite, os senhores todos, sem exceção, os senhores integram alguma das ordens discretas, como gosto de dizer, em Portugal, integram
O senhor está a subir, mas o senhor provavelmente, já andou em rituais bizarros e adental com outros homens. Eu sei que, eu sou um profano. Mas permita-me só dizer isto, que é muito rápido. Eu sou sócio do automóvel da Associação dos Bombeiros Voluntários e da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Se o Sr. Doutor está a insinuar que eu pertenço a uma dessas organizações, está muito enganado. Não estou enganado. Sou absolutamente. Não estou enganado. O Sr. Doutor acha que eu sou profano e o Sr. Doutor não tem respeito por mim, portanto pode mentir à vontade. O Sr. está a prova. Mas faz favor, está ainda a perceber a verdadeira está ainda a perceber a verdadeira composição destas substâncias. É um problema difícil de resolver. Uma empresa que sempre foi corrupta, ou não sabiam o que a Pfizer dela, a Johnson. Sabiam que a alta comunicação social expõe? Não sei se os doutores já experimentaram em vós próprios ou noutras pessoas. Mas quem é injetado com estas substâncias muitas vezes fica com o braço magnético. Não estou a falar de ímãs, estou a falar de qualquer metal. Qualquer metal. Ou não sabem disso? O Sr. é moderno. Não, doutor, eu tenho direito a vir nessa. O senhor tem direito, mas não tem direito a insultar as pessoas. Não, mas eu estou a insultar, estou a fazer uma pergunta. O doutor está indignado com a sua própria inquisição, não é com a minha. Não, estou. Doutor, eu estou a exercer a minha defesa de forma. O senhor conhece a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça ou dos Tribunais de Revisão sobre o direito de advogados e arguidos usarem de veemência e de agressividade nas suas comunicações. Eu não estou a perguntar se os doutores sabem se já insultou. Já insultei quem? Não me interessa, tu continua, mas eu peço, por favor. Já insultei o Sr. Vitor Ribeiro. O Sr. Vitor Ribeiro insultou-me a mim ao chamar negacionista e insultou-me a mim. Insultei como? Sim, quando disse que todos fazem parte das associações secretas e eu desafio a provar isso. Eu desafio a provar que não faz. Eu desafio a provar que não faz. Eu desafio a provar que não faz. Eu desafio a ter uma posição sobre isso. Vamos lá, peço, Os senhores já devem conhecer, Nós vimos aqui ao certificado digital. O certificado digital apareceu como uma epifania do nosso governo, uma epifania da Comissão Europeia, estava previsto desde 2016. O certificado digital estava previsto desde 2016. Só faltava uma pandemia para poder haver uma forma de controle da população. Só faltava isso. E os senhores são cúmplices. Os senhores sabem, e os senhores são cúmplices. Os senhores têm todos os dias de dormir em casa à noite. Têm que enganar os vossos filhos. Têm que enganar os vossos netos. Deviam ter vergonha. Olha, eu não vou falar muito sobre a eficácia destas substâncias experimentais, porque elas estão mais que provadas. Todos os dias, mesmo quem é viciado na televisão, quem sofre de dissonância cognitiva, mesmo assim não pode ignorar que estas substâncias não são eficazes. Não pode ignorar. Isso entra pelos olhos adentro de toda a gente. Os senhores todos provavelmente são vacinados, ou receberam um placebo, porque estamos em ensaios clínicos, portanto, possivelmente metade são placebos. E mesmo assim estão aqui de máscara. Mesmo assim estão aqui de máscara. Mesmo assim desinfetam as mãos até arrancarem a pele. Ou nunca ouviram o que acontecia na Dinamarca e nos países nórdicos, em que a extrema desinfecção das mãos provoca todo tipo de doenças. Passaram uma esponja sobre a medicina. Passaram uma esponja sobre a medicina. Porquê? Por dinheiro. Bom, relativamente às reações adversas. Em Portugal já existem dezenas de mortos, embora um parlamento faça uma comunicação de que não há uma absoluta certeza de tal efeito. Embora alguém morra de gripe, há uma absoluta certeza de que morreu de Covid-19. No caso de alguém morrer imediatamente a seguir
uma dessas ações, não há absoluta, o Infarmed coloca uma comunicação que é ridícula, não há absoluta certeza que foi deixa-me dizer das mortes, não tenho nenhuma certa do atual, mas acho que estão na casa dos 80 mortes em Portugal. Fora milhares e milhares e milhares de ações internas. Fora as mortes que ocorrem passado 2 ou 3 semanas que não são contabilizadas. Isso é verdadeira ofensa e verdadeiro insulto aos portugueses. Nos últimos séculos, poucos temas suscitaram tanta discussão como as sociedades secretas. A maçonaria é uma delas. As notícias do crescente número de membros e as polémicas que a comunicação social trouxe para os jornais despertaram uma curiosidade e levaram-me a querer saber mais. Quem são os maçons? O que fazem? O que os move? Será que, numa época em que a internet parece pôr a nu todas as matérias, ainda existe uma sociedade que consegue manter-se em segredo? O que é maçonaria? Mas se eu quisesse explicar o que é a maçonaria em termos muito simples, diria que esta sociedade de pessoas de bem, de homens livres e de bons costumes, como nós nos consideramos, visa exatamente esta possibilidade de nos aperfeiçoarmos, de dialogarmos uns com os outros, independentemente e para acima das diferenças que nos podem separar no plano religioso, no plano político, no plano ideológico. A minha viagem pela maçonaria começou pelo local óbvio, a internet. Após alguma pesquisa, enviei e-mails para todos os endereços eletrónicos que encontrei. A resposta chegou pouco tempo depois, através de um telefonema misterioso. Perguntaram-me o que queria saber. Desconfiavam que as minhas questões iam cair no lugar comum das influências e das ligações ao poder da maçonaria. Mas a minha curiosidade ia para além dos temas sensacionalistas. E, sem perceber, os jantares com maçons começaram a ser frequentes e os telefonemas cada vez mais longos. As minhas questões começavam a encontrar respostas. Existem duas grandes maçonarias, ou duas grandes correntes maçónicas universais. Uma que é a maçonaria liberal, em que não acredita, pode não acreditar em nenhum Deus ou ou nenhuma entidade superior, e que aceita ateus. A outra, que é a maçonaria tradicional, que obrigatoriamente os maçons ou os membros têm que acreditar em algo, nomeadamente, um Deus revelado. E essas são as duas grandes maçonarias, ou duas grandes correntes universais. Cá em Portugal temos o Grande Oriente Lusitano. O Grande Oriente Lusitano é a mais antiga obediência maçônica portuguesa, fundada em 1802. Desde a fundação que a sua história está intimamente ligada à do país. Algumas das grandes mudanças que Portugal conheceu nos séculos 19 e 20 tiveram uma forte influência da ação da maçonaria. A Revolução Liberal de 1820. Em 1867, a abolição da pena de morte. Em 1910, a implantação da República. O Palácio Maçônico, como é designado, alberga também o Museu Maçônico Português, considerado um dos melhores da Europa na sua especialidade, que está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 17h30. Pela sua qualidade e prestígio, está prestes a integrar a rede nacional de museus. Temos o Grande Oriente Lusitano e temos a Grande Loja Legal de Portugal. A Grande Loja Legal de Portugal /GLRP é uma obediência maçônica regular portuguesa. É reconhecida pela Grande Loja Unida de Inglaterra e pela maioria das obediências maçônicas que com esta mantém mútuo reconhecimento, o que corresponde à esmagadora maioria das obediências da maçonaria regular a nível mundial. Cá em Portugal temos o Grande Oriente Lusitano
e temos a Grande Loja Legal de Portugal, as únicas entidades credíveis, ou estruturas credíveis, na maçonaria masculina. Depois de várias conversas, a minha viagem seguiu um novo rumo. Deixaram-me entrar no coração da maçonaria e ver de perto como tudo funciona. Os maçons agrupam-se em lojas, sendo que uma loja não é um espaço físico, uma loja é um grupo de maçons que se reúnem em determinado local. Os maçons, para constituir uma loja, têm de ter 7 mestres, no mínimo. A tradição portuguesa é que as lojas com 50, 60, 70 pessoas partem em 2 e constituem-se novas lojas. Não é assim noutros países em que podemos ter lojas com 300, 400 pessoas. Essas lojas agrupam-se no que são chamadas obediências. E, portanto, uma obediência é um conjunto de lojas de um determinado país. Hoje, esta jurisdição dessa obediência é circunscrita a um território, a um país. No passado, isso não era assim. Por exemplo, o Grande Oriente Lusitano Unido chegou a ter lojas na Roménia, na Turquia, nos Estados Unidos, na Grécia, em vários países de todo o mundo, tal como outras lojas ou outros grandes orientes existentes pela Europa. O Grande Oriente Lusitano foi fundado em 1802, mas a sua época áurea, podemos dizer, coincide com o princípio do século XX e estende-se até ao final da Primeira República. A Grande Loja Feminina de Portugal, GLFP, é uma obediência maçónica feminina que existe em Portugal desde 1977. É uma obediência que está representada no CLIMAF, que é o Centro de Ligação das Maçonarias Femininas, e é uma obediência iniciática, uma ordem iniciática, onde mulheres procuram um determinado caminho. A maçonaria não se cria de um dia para o outro porque há um grupo de mulheres interessadas, vai-se lá e cria-se, não é assim? Para que exista uma loja maçónica é necessário que haja mulheres desses países interessadas, que elas sejam iniciadas e que façam o seu trabalho durante 2, 3, 4, 5 anos para que a loja já tenha consistência própria e possa, portanto, tornar-se autónoma. A Ordem Internacional de Memphis Mizraim, ou de Rito Antigo e Primitivo Memphis Mizraim, é uma ordem que assenta em 3 áreas distintas da maçonaria. A primeira, que é a maçonaria simbólica, que vai do 1º ao 3º grau. A maçonaria filosófica, que vai do 4º ao 33º. E essas 2 grandes áreas são semelhantes a um dos ritos mais praticados em todo o mundo, que é o rito escocês antigo e aceite. A partir daí, a partir do 34º até ao 99º, nós temos 99 graus no Memphis Mizraim, é chamada a maçonaria hermética ou oculta, que só o Memphis Mizraim possui. Em inúmeros documentos com informação disponível sobre a maçonaria, encontrei livros, sites, jornais, documentários e fotografias que pareciam abrir uma estrada de livre acesso ao interior da organização. Mas neste caminho de descoberta, houve obstáculos difíceis de contornar e atalhos que não pude seguir. Várias vezes perguntei, porquê tanto secretismo? Eu diria que a maçonaria não é uma sociedade secreta, será quando muito uma sociedade discreta, ou seja, temos algum cuidado em preservar a nossa identidade de maçons, porque a história ensinou-nos que os maçons foram, em diferentes épocas, sempre muito perseguidos, e ainda hoje, em Portugal, apesar de vivermos em democracia, ser maçom em determinadas zonas do nosso país e em determinados meios pode acarretar algumas dificuldades para as pessoas que se proclamam como tal, inclusivamente nas suas carreiras profissionais e nos seus empregos, embora haja, felizmente, também cada vez mais maçons que não receiam ostentar publicamente a sua identidade de maçons, porque têm independência suficiente também para o poderem fazer. Nós entendemos que a maçonaria deve permanecer secreta e não discreta. What the fuck?
diria que a maçonaria não é uma sociedade secreta. Será, quando muito, uma sociedade discreta, Nós entendemos que a maçonaria deve permanecer secreta e não discreta. Será, quando muito, uma sociedade discreta e não discreta. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas nós entendemos que a maçonaria deve estar fechada. Não porque praticamos qualquer ato ilícito, nada disso. Não! Não há ali nem influências, tráfico de influências. Não! Nem influências, tráfico de influências. Não há ali jogos de poder ou de influência política ou económica. Não! Mas entendemos que a verdadeira maçonaria deve permanecer secreta. Será, quando muito, uma sociedade discreta e não discreta. O secretismo que se diz que há na maçonaria não é tão secreto. A única coisa, como disse há pouco, que é secreta é eu não poder revelar quem é o outro maçom. Nós entendemos que a maçonaria deve permanecer secreta e não discreta. O secretismo que se diz que há na maçonaria não é tão secreto. A única coisa, como disse há pouco, que é secreta é eu não poder revelar quem é o outro maçom. E não é por mim, é por ele, para o defender. Eu respeito muito as pessoas que não querem revelar e têm todo o direito de o fazer. Como dizia há tempos o Dr. Mário Soares, é uma questão constitucional. Nós não somos obrigados a revelar as nossas opções filosóficas, políticas, quaisquer que sejam. E nesse sentido, acho que deve haver uma questão de privacidade. Mesmo se dentro da maçonaria houver rituais satanistas luciferianos, claro, ninguém tem nada a ver se eu gosto de beber sangue humano. Ou se há uma agenda global a ser implementada no mundo através da maçonaria. Vocês maçons gostam desta frase, não é? Às vezes, para se conhecer a verdadeira luz, é preciso antes passar pela mais profunda escuridão, escrito pelo maçom André Victor. Uma última pergunta. Eu li num artigo do Times, alguns anos atrás, um comentário seu sobre uma organização, e agora já saiu até no Wall Street Journal e outros jornais, e essa organização é o Bohemian Grove, e nos anos de 1996, quando você foi conselheiro de Clinton, os republicanos até criticavam o Bohemian Grove, e você disse que não ficaria andando no meio das árvores nu como eles fazem lá. O que isso significa? Eu não sei sobre qual trecho você está se referindo. Eu nunca ouvi uma informação como essa. Eu sou um membro feliz do Bohemian Grove e eu gosto das pessoas que vão lá. E realmente é inapropriado para mim falar sobre o grupo além disso. Você esteve na cerimônia de cremação? Francamente, eu acho que não é algo que devo falar com você. Você esteve na cerimônia de cremação? Sinceramente, eu acho que não é algo que devo falar com você. Eu sou Alex Jones, filmei você lá no ano 2000 e depois expôs o vídeo em rede nacional de TV. Bem, então eu desrespeito por isso. Autoridades públicas estão indo lá e nós não merecemos saber? E não é por mim, é por ele, para o defender. Eu respeito muito as pessoas que não querem revelar e têm todo o direito de o fazer. Como dizia há tempos o Dr. Mário Soares, é uma questão constitucional. Nós não somos obrigados a revelar as nossas opções filosóficas, políticas, quaisquer que sejam. Autoridades públicas estão indo lá e nós não merecemos saber? Muito as pessoas que não querem revelar e têm todo o direito de o fazer. Como dizia há tempos o Dr. Mário Soares, é uma questão constitucional. Nós não somos obrigados a revelar
as nossas opções filosóficas, políticas, quaisquer que sejam. Tem que fazer, como dizia há tempos o Dr. Mário Soares, é uma questão constitucional. Nós não somos obrigados a revelar as nossas opções filosóficas, políticas, quaisquer que sejam, como dizia há tempos Mário Soares, é uma questão constitucional. Nós não somos obrigados a revelar as nossas opções filosóficas, Eu não sei nada sobre você e nada sobre seu filme, mas se realmente entrou sem autorização e violou para fazer seu filme, eu o desrespeito por isso. Sério? Sabia que não poderia filmar. Compreende o que viu lá? Não. Você invadiu? Sim. Não havia dúzias de placas dizendo não atravesse? Não, eles colocaram depois. Bem, já estive lá e sinto muito que você tenha violado os avisos. E assim não há como ser respeitoso. E quanto aos rituais, eles são respeitosos? Senhor, eu não devo satisfações a você. Isso se chama armadilha jornalística e eu o desrespeito por isso. Você estava no ritual? Isso não é da sua maldita conta. Estava no ritual? Isso não é da sua maldita conta. Isso não é da sua maldita conta. Ouça, ouça. Você vai e faça as pessoas saberem que você violou lá. Você faz emboscada para as pessoas na rua e isso é inapropriado para um jornalista. Você quer praticar, tudo bem, mas não espere que eu o respeite por isso. Você pode ser um americano livre como qualquer outro, mas se quer ser descivilizado é problema seu. Agora, não espere respeito de nós por isso. Ninguém fala de política lá. Tentamos ser gentis. Tentamos ser gentis. Tentamos ser gentis. Quem são os gentis? Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Um judeu não devia casar com um gentio, porque os gentios não adoravam a Elohim, o dono da criação do céu e da terra. Estes gentios não obedeciam à lei de Moisés, lei dada para ser cumprida antes e depois da vinda do grande e único rei, nosso Messias, filho prefeito do Criador Todo-Poderoso, o primeiro e último. Antigamente, um gentio podia se converter ao judaísmo. As escrituras têm vários exemplos de gentios tementes a Deus. No caso de hoje temos muito que não o temem, mas isso terá um preço a ser pago um dia, preço esse que eles pagam nesta primeira vida e na segunda. Veja o canal interessante, lá você pode ver como os gentios sofrem com as blasfemias. Os gentios são quem segue o paganismo, o que não é civilizado, o que adora a idolatria, o beberrão. Entra em tudo aquilo que vai contra a lei do nosso Criador Elohim.